segunda-feira está no ar. Aqui as notícias de Belo Horizonte, região metropolitana e o que é destaque no interior. Fique comigo e acompanhe as principais notícias desta edição. Protesto por falta d'água fecha BR-040 por quase 7 horas. Confusão entre Guarda Municipal e PM mobiliza o BOPE em BH. Criança morre atropelada em faixa de pedestre. Incêndio destrói casarão tombado como patrimônio histórico. E ainda, alunos mineiros desbancam estudantes de outros países e ganham medalha na Olimpíada de Matemática na Tailândia. Moradores de Esmeraldas, na região metropolitana da capital, se uniram no protesto hoje, que durou cerca de 7 horas. Eles fecharam a BR-040 para chamar a atenção para os problemas com a falta d'água na região. A BR-040 ficou fechada na altura do quilômetro 503, em Esmeraldas. Cerca de 20 moradores ocuparam a pista no sentido Sete Lagoas, em protesto pela falta d'água, que, segundo eles, já dura mais de 20 dias. Os manifestantes ameaçavam fechar também o outro lado da rodovia para pressionar a Copasa a resolver o problema. Eles afirmam que estão cansados das promessas que não são cumpridas e das caixas d'água vazias em casa. O trânsito ficou congestionado na rodovia, que tem grande movimentação de veículos. A Copasa informou que está perfurando poços para melhorar o serviço na região. Disse ainda que vai disponibilizar caminhões-pipa para encher o reservatório que abastece os bairros. Um segundo de descuido que custou a vida de uma criança. A menina de 3 anos morreu depois de ser atropelada por uma moto numa faixa de pedestres. O acidente foi em Governador Valadares. A criança estava na calçada com mais 2 pessoas. Elas foram para a faixa atravessar a Avenida Minas Gerais e a criança ficou. Quando percebeu que estava sozinha, a menina de 3 anos foi em direção às 2 mulheres e foi atingida pela moto, que não conseguiu frear. Várias pessoas que estavam próximas ao local foram socorrer a criança. O motociclista também ajudou no socorro. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Valadares com vida, mas não resistiu e morreu. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o acidente. Em Montes Claros, no norte de Minas, uma pessoa ficou ferida depois de um acidente. Olha só as imagens. As câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro atravessa o cruzamento e atinge a moto. Segundo testemunhas, o motorista do carro teria fugido do local sem prestar socorro. O acidente foi no bairro São Geraldo. A Polícia Militar informou que não houve chamado para atender a essa ocorrência. A Polícia Civil realizou hoje mais uma etapa da Operação Curupira, que investiga fraude na concessão de licenças ambientais por parte da Prefeitura de Mariana, na região central. Policiais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão e recolheram documentos, computadores, notebooks e celulares. De acordo com o Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, a suspeita de extração de minério de ferro de forma irregular, além de crimes como falsidade ideológica em documento ambiental, intervenção em área de preservação permanente e associação criminosa. Em decorrência das investigações dessa mineradora que foi fechada, verificamos que houve diversas fraudes em termos de licenciamento por parte da Prefeitura de Mariana. Em decorrência disso, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de fiscais da Prefeitura, na casa do secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e na própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Mariana. A primeira fase dessa operação foi realizada em maio deste ano em Belo Horizonte, Barão de Cocais, Santa Bárbara e também Mariana. Na época, 3 pessoas foram presas. O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, anunciou a abertura de um processo administrativo para apurar as denúncias. Um guarda municipal se envolveu numa confusão com policiais militares no bairro São Geraldo, aqui na capital. Tudo começou quando ele foi abordado após uma infração de trânsito. Com uma arma nas mãos, o guarda entrou numa academia e deixou todo mundo assustado. O vídeo foi feito por populares que viram a confusão e se assustaram com o número de viaturas da PM que foram para o local. Militares do Batalhão de Operações Especiais também foram para a região.
O guarda municipal foi abordado por militares que ficam na base móvel aqui da pracinha do bairro São Geraldo, logo após ser visualizado pilotando uma moto pela contramão de direção da avenida. Ele não teria gostado de ser abordado, entregou a carteira funcional e logo depois correu em direção àquela academia. Lá ele teria ficado com a arma na mão, exigindo a presença de outros integrantes da guarda. Foi preciso acionar o BOPE para que ele se entregasse. Esse rapaz, que não quer aparecer, contou que um amigo estava na academia. Diz ele que o cara chegou armado lá dentro. O pessoal ficou muito assustado. Diz que o povo ficou apavorado. Mas não falou se ele ameaçou ninguém, não? Não, eu acho que não chegou a ameaçar ninguém, não. O povo só chegou assustado com que viu ele armado, né? Áudios que circulam pela internet revelam a agitação do guarda, que admitiu a infração de trânsito e deu uma justificativa para a forma como agiu. Eu andei um pedacinho aqui na contramão, os PEP vieram atrás de mim, eu fui identificar e mesmo assim o cara querendo pôr a mão em mim e usar de força comigo desnecessária. Aí eu corri para dentro da academia e falei que eles não iam pôr a mão em mim, não. Foi só isso que aconteceu. Após uma negociação e a chegada de integrantes da Guarda Municipal, o agente se entregou e foi levado para a central de flagrantes no bairro Floresta. De acordo com a Polícia Civil, Ronan Luiz Santos, de 40 anos, alegou que houve abuso de autoridade na ação dos policiais militares. A PM registrou o boletim de ocorrência por ameaça. O guarda foi ouvido e liberado. A arma que ele usava, um revólver calibre 38 municiado, foi apreendida. A academia onde ele se escondeu é de um cunhado do guarda. No local, ninguém quis falar sobre a ocorrência. O Corpo de Bombeiros resgatou uma pessoa que caiu no Ribeirão Arrudas nessa manhã no bairro Santa Efigênia, em BH. A operação de resgate foi arriscada. Devido à forte correnteza, um dos bombeiros caiu ao tentar segurar a vítima. Com a ajuda do companheiro e de uma corda, eles conseguiram resgatar o corpo do homem que ainda não foi identificado. As pessoas que acompanhavam o resgate aplaudiram os bombeiros. O corpo da vítima foi levado para o IML. 2 bandidos invadiram e roubaram um supermercado em Ipatinga, no Vale do Aço. Veja a ação dos criminosos. Os bandidos chegaram de moto, de capacete, eles anunciaram crime. Funcionários e clientes foram para dentro do supermercado, enquanto um dos bandidos pegava o dinheiro dos caixas. O comparsa aproveitou para roubar as joias de uma funcionária. A ação foi rápida. Após pegar o dinheiro em todos os caixas, os bandidos fugiram de moto e até o momento não foram encontrados. A perícia estuda a causa de um incêndio que destruiu um casarão tombado como patrimônio histórico em Poços de Caldas, no sul de Minas. O imóvel foi construído há 133 anos. Durante o dia todo ainda dava para ver uma grande quantidade de fumaça saindo da janela do casarão Conde Prates. O Corpo de Bombeiros teve que voltar para apagar o novo foco de incêndio que recomeçou no local. O incêndio atingiu o sobrado Conde Prates por volta da 1h30 da manhã. As chamas se espalharam pelo casarão, que fica na esquina da rua Junqueiras, com a rua Dr. Francisco Faria Lobato, no centro de Poços de Caldas. Eu acordei com um barulho, era um barulho assustador e eu levantei da cama porque na hora eu pensei, o casarão tá pegando fogo, porque ele estava abandonado. Do quintal da casa da aposentada dá para ver melhor como ficou o telhado e outras partes do casarão. O local ficou destruído. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo durou mais de 4 horas e destruiu o imóvel. Foram precisos 70 mil litros de água para apagar as chamas. O dono da propriedade e a Defesa Civil estiveram no local para fazer uma análise preliminar dos prejuízos no prédio. Nós verificamos a situação, vimos que as paredes internas, a estrutura interna do casarão está comprometida. Preliminarmente, as paredes externas estão seguras, né? Não há o risco. Vamos dizer assim que a casca do casarão vai ser totalmente preservada e a gente pretende restaurar do jeito que era. Agora internamente vamos ter que aguardar aí, mas queimou muito, não sobrou quase nada internamente. O prédio foi construído em 1886 para se tornar uma casa de veraneio para o Conde Eduardo Silva Prates. O patrimônio histórico foi tombado em 2016 pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico de Poços de Caldas.
Os empresários que compraram o imóvel disseram que iriam construir um hotel ao lado do casarão, que se tornaria um restaurante no centro da cidade. Faz 1 ano e meio já que a gente está tentando aprovar uma planta aí. Por ele ser tombado mesmo já é um processo complicado na prefeitura. E o processo estava andando, a gente estava cada vez mais confiante e hoje de madrugada a gente teve essa triste notícia aí. Eu estou aqui desde a 1 da manhã tentando ajudar aí. A gente fica pensativo, né, o que aconteceu, né? Ninguém sabe. Mas é uma cena muito triste, né? É histórico, né? A capital mineira pode entrar em estado de alerta de novo nesta semana por causa do tempo seco. A baixa umidade relativa do ar deve ficar na casa dos 30% até quinta-feira. Para a sexta, a previsão é de 20%, ou seja, mais riscos para nós, já que a Organização Mundial da Saúde recomenda índice de 60% para uma umidade em bom nível. A dica, então, é reforçar e muito a hidratação, hein? Acompanhe agora como fica o tempo para amanhã em todo o estado. Céu parcialmente nublado com névoa úmida na zona da Mata e região metropolitana. Fica nublado com nevoeiro no Jequitinhonha. Nas demais regiões, o sol entre nuvens e tempo seco. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Abaeté, os termômetros devem variar entre 15 e 30 graus. Em João Molevade, mínima de 9 e máxima de 28 graus. Em Formoso, mínima de 13 e máxima de 35. E em Uberlândia, mínima de 12 graus e máxima de 33. Uma mulher foi atropelada por um ônibus do MOVE hoje à tarde no bairro União, região nordeste da capital. Um telespectador do Jornal da Alterosa estava no local e nos enviou um vídeo. Edna Ferreira da Silva, de 44 anos, foi atingida pelo ônibus da linha 82 na pista exclusiva do MOVE, na Avenida Cristiano Machado. Testemunhas disseram que a mulher atravessou fora da faixa de pedestre. O motorista disse que foi surpreendido pela pedestre e não conseguiu evitar o acidente. Equipes do SAMU ajudaram no resgate da mulher, que foi levada para o Hospital João 23 com traumatismo craniano e outros ferimentos. Você também pode participar do nosso jornal. Faça um vídeo e envie a sugestão de reportagem para o WhatsApp da TV Alterosa. O número é aqui, ó. Você pode falar sobre algum problema aí do seu bairro ou até mesmo uma curiosidade interessante para nós mostrarmos aqui. O número é o 98814-1360, o DDD é o 31. Um viaduto da MG 050 em Divinópolis, no centro-oeste de Minas, já deveria ter sido entregue há um ano. Vários prazos não foram cumpridos e a população afirma que este atraso prejudica a segurança dos moradores. O viaduto na MG 050, próximo ao bairro Quintino, em Divinópolis, está assim, inacabado. As vigas foram instaladas em outubro do ano passado, mas a obra foi paralisada e, enquanto isso, está ligando 2 barrancos. O atraso na construção do viaduto prejudica a segurança dos moradores que precisam atravessar a rodovia. A gente tem que se precaver, né? Porque você teve aqui durante um tempo, você viu que aqui o tráfego ele é muito intenso. Nós temos pontos de ônibus aqui, nós temos muita gente que trabalha em cidades vizinhas. Eu moro logo aqui em cima e passo aqui todo dia, para sair aqui é um tormento. Principalmente na parte da tarde, é muito complicado sair aqui na parte da tarde. Perigo constante, né, tanto indo para sentido Belo Horizonte, ou quando a gente vem de Formiga, para entrar aqui no bairro é muito complicado. A previsão era de que a obra fosse iniciada em outubro de 2017 e concluída em dezembro de 2018, mas os trabalhos começaram somente em julho do ano passado. A obra da alça de acesso e retorno operacional faz parte do projeto de duplicação da rodovia no perímetro urbano, orçado em 180 milhões de reais. Para a conclusão do viaduto, serão duplicados cerca de 2 quilômetros da rodovia, do posto da Polícia Militar Rodoviária até aqui. Quando nós tivemos a liberação aqui da área para executar o viaduto, nós contratamos a empresa especializada para a execução da parte de concreto armado, né, que é toda a parte do viaduto. Então essa etapa foi concluída
Agora, para a parte rodoviária de terraplenagem, a gente precisa da liberação da área toda, com a remoção dos postes ali da Prefeitura de Iluminação Pública, das redes elétricas da CEMIG, e também tem uma adutora da Copasa que está desde a polícia até ali a entrada do posto Marçal, que precisa ser removida para a gente iniciar o serviço. Ainda segundo a concessionária, as pendências devem ser resolvidas até no mês que vem e a previsão é de que a obra seja terminada até o fim deste ano. Na próxima semana a gente já tem máquina aqui trabalhando nessa região, já para começar os serviços onde estão liberados, onde não temos nenhuma interferência. E se tudo estiver liberado agora em setembro, em dezembro de 2019, agora a gente conclui toda essa obra, toda essa viária aqui de acesso ao bairro Quintino. A CEMIG esclareceu que coube a ela apenas a aprovação do projeto e que a remoção dos postes será feita por uma empresa contratada pela AB Nascentes. Já a Copasa informou que já elaborou o projeto para o remanejamento das redes de água, mas ainda não há definição da data para o trabalho. Intervalo agora, voltamos rapidinho, porque na volta você vai ver. Alunos de uma escola estadual do sul de Minas conquistaram medalha em uma Olimpíada Internacional de Matemática. Eles concorreram com estudantes de outros 7 países. História boa também aqui no JA. O prefeito de BH, Alexandre Calil, determinou em uma reunião realizada hoje que as empresas de ônibus contratem 500 cobradores sem desvio de função e de maneira definitiva. A reunião contou com a participação de membros do sindicato que representa as empresas de transporte de passageiros de BH. Ficou acordado que todos os cobradores terão que ser contratados até o fim de setembro. Uma lista com a relação das contratações deve ser enviada toda semana para fiscalização da Comissão de Transporte da Câmara Municipal e da BH Trans. Alunos de Três Pontas, no sul de Minas, ganharam medalha de bronze na Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras, realizada na Tailândia. Eles competiram com estudantes de outros países e voltaram para o Brasil com muito conhecimento, histórias e sonhos. Foram quase 24 horas de viagem para o outro lado do mundo. Estes estudantes de Três Pontas, com idades entre 13 e 14 anos, percorreram milhares de quilômetros até a Tailândia. Lá, encontraram não só a cultura, mas também costumes e a culinária bem diferente da nossa. Tinha coisa que tinha muita pimenta e tinha coisa que não tinha tempero nenhum. O arroz não tinha tempero, era muito ruim. Dor de elefante? Como é que foi isso daí? Eu pensei que eu ia morrer, porque, tipo assim, eu nunca andei nem de cavalo, assim, aí quando vê andando de elefante. A equipe competiu com outros 7 países. A prova contou com 25 problemas para resolver em inglês em 1h30. Então, assim, eu calculei o tempo com eles antes, falei, gente, vocês vão ter 3 minutos para resolver, ler, interpretar, traduzir e passar para o gabarito. E o gabarito foi um gabarito muito difícil. Algumas questões dava para traduzir, só que os problemas estavam difíceis, então foi bem difícil fazer a prova também. Nossa, foi muito difícil. Além da questão do inglês, a matemática também complica muito, porque às vezes você sabe uma coisa, mas o cálculo é muito complicado. A conta é muito grande, demora muito para fazer. O JA desta terça-feira termina aqui. Você ficará agora com as notícias do país e do mundo no SBT Brasil. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.